E se te dissessem que não é preciso ver para mudar, mas crer para transformar? Que o que você sente, vive e carrega na alma pode ser redesenhado não por terapias longas ou milagres externos, mas por algo que nasce de dentro, a fé. Sim, aquela fé que muitos tratam como clichê de púlpito, mas que poucos experimentam como ferramenta viva de reprogramação interior. Não se trata de doutrina, seita ou tradição. É sobre um movimento invisível que, quando cultivado com intenção, tem o poder de reordenar emoções, quebrar ciclos mentais destrutivos e estabelecer, no meio do caos, uma paz que ninguém consegue explicar. Existe um segredo escondido na simplicidade de crer. A fé verdadeira não é um pedido tímido ao céu, mas uma chave que gira portas dentro da mente e do coração. Enquanto o mundo se afoga em ansiedade, comparações e vazios emocionais, aqueles que praticam o ato contínuo de crer descobrem uma estabilidade interna que parece desafiar a lógica. Como explicar a cura emocional de quem ainda sente dor? Como justificar a serenidade de quem enfrenta perdas? Há algo por trás disso, uma neuroplasticidade espiritual que poucos conhecem, mas que pode mudar tudo. Se você já sentiu que faltava algo, talvez o que falte seja justamente o que seus olhos ainda não veem, mas sua alma já sussurra. Não acontece com alarde, nem sob holofotes. O despertar interior geralmente começa no silêncio de uma dor escondida, no vazio entre uma perda e uma oração sussurrada. Às vezes, é num banco de ônibus, num corredor de hospital, ou enquanto se olha no espelho tentando entender quem se tornou. O que muitos não percebem é que nesse instante quase imperceptível, a alma dá seu primeiro grito por fé. Não uma fé aprendida em livros, mas aquela que nasce da urgência de mudar por dentro. A pessoa começa a se perguntar se há algo além do que os olhos alcançam. E esse questionamento, que parece simples, é na verdade o ponto de ruptura. É o momento em que a razão cede espaço à reflexão, e o coração, antes endurecido, começa a ceder aos primeiros sinais de amor divino. Essa semente brota de forma quase tímida, mas poderosa. Algo nela começa a crer, ainda que não saiba explicar exatamente no quê. Foi assim com Juliana, que após anos vivendo no automático, colapsou no estacionamento do trabalho com uma crise de pânico. Ali, sentada no chão frio, sem ninguém por perto, ela fez uma oração que nem sabia como terminar. Mas algo nela mudou. Não externamente, ainda não, mas a maneira como ela começou a buscar sentido nas coisas. E ali começava seu processo de reencontro com a fé. Esse despertar não exige conhecimento teológico nem perfeição moral. Ele exige uma escolha silenciosa, deixar-se tocar. À medida que a alma se permite esse movimento, surgem pequenos sinais. Uma mensagem recebida de alguém inesperado, uma palavra ouvida no rádio, um versículo que parece ter sido escrito sob medida. São lampejos de bondade que, mesmo sutis, provocam um impacto profundo. Algo começa a florescer onde antes só havia cinzas. E é nessa delicada virada que a mente, antes guiada pelo medo, começa a se abrir à possibilidade de mudança. Ainda não é transformação plena, mas é um esboço, um vislumbre. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz ainda é pequena, mas já altera a atmosfera. E é exatamente nessa atmosfera que algo maior começa a se movimentar. Algo que irá reconfigurar tudo o que se pensava ser impossível. Depois que a chama se acende, ainda que tímida, algo começa a se reorganizar por dentro. O que antes parecia impossível de enfrentar agora é observado por outro ângulo. Um olhar que começa a ser filtrado pela fé. A mente, acostumada a repetir padrões de dor, culpa e insegurança, passa a ser confrontada por um novo tipo de voz. Uma voz que sussurra amor quando antes só existia autocrítica. E esse sussurro é insistente. É como se uma atualização estivesse sendo instalada, mas não no celular, no espírito. A fé, quando praticada com constância, ativa uma transformação silenciosa nos pensamentos. O desespero perde força diante da esperança. O caos mental
vai sendo reorganizado como se uma força invisível limpasse a bagunça dos sentimentos. Aos poucos, aquele que crê deixa de ser refém dos seus pensamentos e passa a dialogar com eles. Carlos, por exemplo, era dominado pela ansiedade. A mente não parava e o medo do futuro o paralisava. Mas ele começou a meditar diariamente com um versículo específico. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. No início, parecia apenas uma frase. Depois de alguns dias, tornou-se um escudo. E com o tempo, era como se sua mente estivesse aprendendo a respirar diferente. Era fé sendo aplicada, dia após dia, e moldando o terreno da sua consciência. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar. Mas quem vive isso através da fé sabe que é mais do que biologia. É uma cura invisível que toca pensamentos e memórias. A mente vai aprendendo a fazer escolhas mais saudáveis, mesmo diante de velhos estímulos. Não se trata de apagar o passado, mas de reagir a ele com outra postura. A fé ensina isso, sem imposição, mas com bondade. E à medida que a mente é renovada, o corpo sente. A respiração muda, o coração desacelera, os olhos ganham brilho. A paz começa a ocupar espaços onde antes reinava a confusão. E essa paz não vem de fora, não depende das circunstâncias, não é emprestada de ninguém. É nascida do ato íntimo de crer. E quando se experimenta isso, é impossível não desejar que essa mesma cura alcance também as emoções. A mente começa a se reorganizar, mas é no coração que os maiores bloqueios costumam se esconder. Traumas não falam alto, mas sussurram no fundo da alma, influenciando decisões, sabotando relações, minando a esperança. E é aí que entra a parte mais difícil: entregar. Não se trata de desistir, mas de soltar o controle. É nesse ponto que muitos travam, porque entregar exige fé, e fé exige confiança em algo maior que a dor. Marta vivia presa ao passado, um divórcio traumático, a perda do pai, a decepção com amigos. Carregava tudo no peito como se fosse um castigo divino. Até que, num culto comum de quarta-feira, ouviu uma frase que atravessou sua resistência. O que você não entrega, continua te controlando. Foi como se uma porta interna tivesse sido aberta. E pela primeira vez, ela chorou. Não de dor, mas de rendição. A cura emocional não acontece em um passe de mágica. Ela se constrói com pequenas escolhas diárias. Perdoar mesmo sem vontade, confiar mesmo sem ver, seguir mesmo sem entender. A fé vai sendo colocada à prova em detalhes. Numa conversa difícil, num silêncio que machuca, numa saudade que insiste. Mas cada entrega, por menor que seja, é como um ponto de costura numa ferida emocional. E pouco a pouco, vai cicatrizando. É nesse processo que o amor divino se torna real. Não como conceito, mas como presença. A pessoa começa a perceber que não está só, que existe um cuidado silencioso acompanhando cada passo. Essa percepção não elimina os desafios, mas muda completamente a forma de enfrentá-los. E quando o coração sente isso, algo dentro se quebra. O orgulho, a rigidez, a armadura. E o que se quebra dá lugar ao que pode ser curado. Com o tempo, as marcas continuam lá, mas perdem o poder de paralisar. Aquilo que antes era motivo de amargura, agora vira testemunho. A alma encontra espaço para a bondade. O perdão ganha corpo, e a fé se fortalece como quem planta e já começa a ver os primeiros brotos. Mas há ainda um próximo passo, porque curar-se por dentro é só o começo. É preciso aprender a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A dor pode até cessar, mas a vida continua com seus altos e baixos. É aí que muitos se perdem. Acham que por terem sido curados em parte, nunca mais serão abalados. Mas o verdadeiro fruto da fé não é a ausência de tempestades, e sim a estabilidade durante elas. Quando o coração está alicerçado, o caos externo não encontra eco dentro da alma. E essa firmeza vem da experiência acumulada de crer, mesmo quando tudo diz para desistir. Foi o que aconteceu com Renato. Ele havia superado a depressão, estava caminhando bem, até que perdeu o emprego,
e sua esposa enfrentou uma doença repentina. Tudo parecia ruir, mas dessa vez, algo nele estava diferente. Ele não surtou, não se isolou, não culpou Deus. Ele apenas respirou fundo, orou e disse: "Eu não entendo, mas confio." Era como se tivesse raízes invisíveis sustentando-o por dentro. Fé não o impediu de sofrer, mas o impediu de afundar. Estabilidade espiritual não significa indiferença. Pelo contrário, é sentir tudo, mas saber onde se firmar. É chorar com a notícia ruim e, ainda assim, não perder a esperança. É ser bombardeado por incertezas, mas recusar-se a ceder ao desespero. E isso só é possível porque há uma confiança construída, tijolo por tijolo, nas etapas anteriores. A fé, quando amadurece, se torna âncora. E âncoras não impedem a tempestade, mas impedem o naufrágio. É justamente nos dias difíceis que a fé revela sua autenticidade. Quando não há plateia, quando não há recompensas imediatas, quando tudo que resta é a escolha entre crer ou ceder ao medo. E é aí que muitos descobrem uma força que não sabiam que tinham. Uma força que não vem de fora, mas da paz cultivada no secreto. Essa paz é fruto do amor divino e da bondade absorvida em cada oração, em cada momento de entrega sincera. E mesmo que a tempestade dure mais do que se esperava, algo dentro permanece firme. Porque quem desenvolveu estabilidade espiritual não precisa de garantias externas para seguir. Essa pessoa já provou o poder de crer em meio ao caos e sabe que, cedo ou tarde, a luz rompe a escuridão. Mas para que essa luz se mantenha acesa, há um movimento essencial: continuar crendo, mesmo sem ver. E é nesse ponto que nasce o próximo desafio. Crer uma vez é fácil. Difícil é crer todo dia, especialmente quando nada muda do lado de fora. O ato contínuo de crer não é um evento único, mas uma prática silenciosa que, quando repetida, transforma a alma. É como regar uma planta que ainda não deu fruto. Exige paciência, constância e a certeza de que algo está acontecendo sob a superfície. E essa certeza não vem dos olhos, mas do espírito. A fé contínua constrói um tipo de maturidade que não depende mais de emoção, mas de decisão. É aí que ela deixa de ser um sentimento passageiro e se torna um estilo de vida. Quando uma pessoa decide crer apesar das circunstâncias, ela ativa um poder silencioso dentro de si, uma espécie de combustível espiritual que a mantém firme, ainda que frágil por fora. É como caminhar na escuridão com a certeza de que há chão sob os pés. Luciana enfrentou 3 negativas seguidas em processos seletivos, viu as contas acumularem e, mesmo assim, toda manhã agradecia. Ela dizia: "Se Deus ainda não respondeu, é porque está me preparando." E essa declaração diária a manteve emocionalmente sã. Mesmo quando as portas não se abriam, ela se recusava a murmurar. O resultado? Quando a oportunidade veio, ela estava pronta, madura, serena e com a fé intacta. Esse tipo de fé transforma a forma como se reage ao mundo. Ao invés de desespero, a espera. Ao invés de impulsividade, a reflexão. A fé contínua ensina a mente a desacelerar, o coração a confiar e o corpo a descansar. Não é que os problemas desapareçam, é que eles perdem o poder de dominar. Quem aprende a crer continuamente se torna mais resistente, mais sábio e mais amoroso. Porque quem crê todos os dias aprende a viver com mais leveza. Mas essa leveza só é possível quando a fé é posta em prática e não apenas professada. Crer exige ação, exige movimento. E esse movimento é o que nos leva à próxima etapa: sair da teoria e transformar fé em vivência. Porque não basta sentir, é preciso viver de forma coerente com aquilo que se acredita. E é exatamente isso que diferencia o que é fé daquilo que é apenas discurso. Muita gente fala sobre fé, mas poucos realmente a vivem. Há uma diferença gritante entre saber sobre algo e ser transformado por isso. A verdadeira fé não é o que se diz aos domingos, mas o que se faz na segunda. Ela se revela nos pequenos gestos, nas decisões difíceis, na maneira como se trata quem não pode retribuir. Fé, quando é prática, vira estilo de vida e não enfeite de discurso.
Henrique se dizia crente, mas sempre se irritava fácil, tratava mal os subordinados e tinha atitudes que não refletiam o que tanto pregava. Até que, um dia, um colega de trabalho lhe disse: "Você fala de fé, mas sua vida não combina com suas palavras." Aquilo o atingiu como um soco. A partir dali, ele decidiu reformular suas atitudes. Passou a ouvir mais, a pedir perdão e a demonstrar bondade, mesmo quando ninguém via. E foi nesse silêncio prático que sua fé começou a ter peso. Viver a fé é olhar para alguém em necessidade e não apenas dizer: "Vou orar por você", mas fazer algo concreto. É perdoar quando há motivo para guardar mágoa. É ajudar sem esperar elogio. É refletir amor quando se tem razão para se calar. A prática da fé não se prova nos momentos de glória, mas nos bastidores, quando ninguém está assistindo. É ali que a alma revela quem realmente crê. A fé prática também transforma o modo como se lida com as falhas. Quem vive a fé de verdade entende que errar faz parte, mas que permanecer no erro é escolha. E por isso, quem crê de forma ativa não se esconde atrás de máscaras. Assume, muda, recomeça. Porque fé, no fundo, é sobre movimento, sobre avançar um pouco a cada dia, mesmo com os tropeços, mesmo com as dúvidas. Crer é continuar tentando, mesmo quando já se falhou antes. E é nessa constância de prática, entre quedas e recomeços, que a fé deixa de ser conceito e se torna transformação real. Mas há algo ainda mais profundo. A compreensão de que, por trás da prática, existe um mistério, algo invisível sustentando cada passo. Uma força que não se explica, mas se sente. E é nesse ponto que se começa a enxergar o invisível e entender o quanto ele molda tudo o que é visível. A maioria das pessoas só acredita no que pode ver, tocar ou explicar. Mas quem vive pela fé aprende a perceber o invisível e a confiar nele. Há movimentos acontecendo no silêncio, respostas sendo preparadas longe dos olhos humanos. E quando se aprende a crer nesse invisível, tudo começa a ganhar novo significado. Porque não é o que se vê que sustenta, é o que se crê. Pense em Daniela. Tudo indicava que seu casamento estava falido. Os amigos diziam para desistir, os conselhos eram frios e o silêncio do marido parecia um fim anunciado. Mas algo dentro dela dizia: ainda não acabou. Então, mesmo sem provas visíveis, ela orava, jejuava e amava, mesmo sem retorno. Meses depois, ele confessou que havia pensado em ir embora, mas foi a mudança nela que o fez ficar. O invisível operou onde a razão já não alcançava. Crer no invisível é confiar que há propósito na espera, mesmo quando a espera fere. É continuar plantando bondade sem saber quando virá a colheita. É olhar para o filho rebelde, para o diagnóstico difícil, para a conta negativa e dizer: eu ainda creio. Esse tipo de fé não ignora a realidade. Ela a transcende. E é por isso que tanta gente não entende quem crê. Porque o que move quem crê não está diante dos olhos, mas enraizado no espírito. Esse mover invisível não é passividade. Pelo contrário, ele gera atitudes concretas. Quem crê ora com mais intenção, age com mais propósito, fala com mais amor. E mesmo que não veja os frutos de imediato, algo dentro já se sente diferente. Porque o primeiro sinal do milagre não é fora, é dentro. É quando a pessoa sente paz antes mesmo da resposta. É quando o coração diz: vai dar certo, mesmo sem garantias. E quanto mais se experimenta esse mover, mais se entende que a fé não é uma fuga da realidade, mas um mergulho em algo mais profundo. É como caminhar em um corredor escuro sabendo que, em algum momento, a luz vai acender. Só que, para continuar caminhando nesse escuro, é preciso descansar por dentro. É preciso encontrar um lugar de repouso, mesmo antes da chegada. Depois de tanto caminhar entre dores, fé, entrega e reconstrução, chega um momento sagrado, o repouso do espírito. Não é ausência de problemas, mas presença de paz. É quando o coração já não acelera diante da espera, nem desmorona diante da notícia ruim. O espírito, enfim, encontra seu lugar de descanso.
E esse lugar não é geográfico, é interno, silencioso, quase secreto. Mas quando se chega lá, tudo muda. É como se a alma dissesse: eu confio e isso me basta. Não por conformismo, mas por maturidade. A pessoa que antes gritava por respostas, agora aprende a ouvir o silêncio de Deus como resposta também. O amor passa a fluir com mais leveza. O olhar ganha compaixão. E até a dor é vivida com dignidade. Porque quem encontrou repouso já não luta mais contra tudo. Apenas permanece firme. Firme e em paz. Rodrigo, que perdeu os pais no intervalo de 2 anos, dizia que jamais voltaria a sorrir. Mas ele continuou orando, continuou crendo. E um dia, sentado sozinho à beira de um lago, sentiu uma presença tão forte que chorou por horas. Não de tristeza, mas de libertação. Ele não entendeu tudo, não resolveu tudo, mas algo nele se aquietou, e desde aquele dia, nunca mais voltou a ser o mesmo. Esse repouso não anula o esforço, ele redefine a fonte. Já não é o esforço humano que sustenta, mas a confiança plena em um Deus que age mesmo no escuro. O espírito repousa quando entende que não precisa controlar tudo, quando se rende, quando aceita que a fé não é um caminho de certezas, mas de constância. E nesse repouso, a bondade floresce com mais força, o amor transborda sem esforço, a fé se firma sem precisar de provas. E é ali, nesse ponto de equilíbrio entre o invisível e o vivido, que nasce o verdadeiro milagre. Uma vida interior reconfigurada, forte por dentro, leve por fora. Mas essa jornada, apesar de profunda, está longe de terminar. Porque quem descansa no espírito não para, apenas aprende a caminhar com outra postura. E essa nova postura é o início de uma nova história. Você já parou para pensar em quantas vezes sua mente gritou por respostas e o silêncio foi a única resposta que veio? Será que esse silêncio era a ausência? Ou convite para crer de um jeito mais profundo? Quantas vezes você tentou resolver tudo com as próprias forças, sem perceber que o verdadeiro milagre começa quando a alma aprende a descansar? Se essa jornada ressoou com o que você vive ou já viveu, eu quero saber: em que momento da fé você se encontra agora? Está no início, tentando entender o que sente? Já experimentou esse repouso interior? Ou está no meio do caos, tentando não desmoronar? Compartilha comigo nos comentários. Me diga também que temas você gostaria de ver por aqui. Vamos construir juntos um espaço de fé viva, real e transformadora.